Olá, é um prazer ter você conosco no programa Organização e Método, Paz com base bíblica e científica. E você sabe que nós estamos tratando do tema, que culto é esse o vosso? No último episódio, a irmã Linda nos contou sobre um sonho que o Senhor deu a ela no texto que está lá em Êxodo, capítulo 2, no verso 2 e 3, que eu vou ler com vocês. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Você se lembra, as irmãs que estavam conosco no último episódio? Meninas, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. E hoje elas continuam conosco para nos ensinar como betumar esse cesto, como lançar os nossos filhos nas atividades que eles têm. E elas vão nos falar, hoje nós vamos começar com a irmã Laí, falando sobre como transmitir essa herança dessa experiência gloriosa que o Senhor um dia nos concedeu. Amém. Eu vim para a obra no momento em que o Senhor falou que deu uma revelação que não era mais necessário fazer a evangelização nas praças, que ele ia trazer as famílias para a igreja. E o Senhor fez a obra no meu coração e no coração dos meus filhos. E logo que nós chegamos na igreja, foi o período também que houve a revelação que os cultos deveriam ser proféticos. E uma das coisas que Linda falou nos episódios anteriores sobre o batismo com o Espírito Santo, que nós devemos orar pelo batismo com o Espírito Santo pelos nossos filhos. E naquela época o Senhor concedeu essa graça. Meus filhos foram batizados com o Espírito Santo. Então eles amavam ir à igreja. Eles participavam dos ensaios de louvores porque queriam cantar no culto domingo à noite. Nós ainda não íamos no culto domingo à noite. E logo que começamos os ensaios, eles chegaram, papai, nós queremos ir à igreja domingo à noite porque nós queremos cantar. O pai não teve como negar, né, ver os filhos naquela alegria. E nós começamos a ir, eles foram despertados também, através do louvor, para serem instrumentistas. Logo quiseram aprender a tocar violão. Com 10 anos, 12 anos, eles já queriam aprender a tocar violão e já eram usados como adolescentes para tocar violão na igreja, porque naquela época muitos instrumentistas até estudavam à noite, não tinha instrumentistas. E a gente já ia mais vezes à igreja, terça, quinta, sábado e domingo, e eles já tocavam nos dias de semana. E tiveram amor, assim, pelos instrumentos. Todos 3 foram instrumentistas na igreja e ainda tocam às vezes, né? Mas a bênção maior, nesse período, logo que nós chegamos, quando eu disse que eles foram batizados com o Espírito Santo e a revelação do culto profético, é que eles começaram a ser usados em dons espirituais para o culto profético. E era uma experiência nova para a igreja. E eles, crianças, os adultos, ficavam assim, maravilhados daquela operação do Senhor no meio deles. Porque eles pequenos, com 6 anos, meu filho tinha bronquite, ele mal conseguia falar, ele falava meio ofegante, mas transmitia o dom. E os dons se cumpriram, né? E isso foi criando nos meus filhos uma mentalidade de obra. E essa mentalidade foi em casa. Eu não tinha como fazer o culto no lar à noite, que o pai trabalhava o dia todo, à noite era a hora de termos aquele contato em família. Então, a maneira que eu tinha de transmitir a palavra para os meus filhos é a hora que o pai saía para trabalho, antes deles começarem a estudar na parte da tarde, eu os reunia ao redor da minha cama e ali nós cantávamos o louvor, líamos a palavra e transmitia a palavra para eles. Então, meus filhos foram criados até saírem de casa para estudar nesse ambiente. Todos os dias nós orávamos e líamos a palavra naquele horário, antes de começar a estudar. E à noite a gente ia para a igreja. Eles sabiam que já dava 6 horas, era a hora de aprontar para ir para a igreja. Uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção para as mães que são novas, eu nunca permiti que meus filhos, que eu fosse para a igreja e deixasse meus filhos em casa. Domingo de manhã, no período quando o culto ainda era 8 horas, eu fazia parte do grupo de intercessão e meu pastor falava, eu quero o grupo de intercessão na igreja cedo.
eles iam comigo às 7h30 para a igreja. Acordavam cedo a semana inteira para ir para a escola, mas no domingo também acordavam cedo. Mas não iam por obrigação, iam por alegria de cantar, de louvar o Senhor na igreja, de tocar os instrumentos. E um detalhe também muito importante é que os amigos dos meus filhos sempre foram os amigos da igreja. Eles participavam, naquela época, o grupo de adolescentes é que fazia limpeza na igreja no sábado. E eles faziam isso com a maior alegria. E tanto que foi bom para a vida deles, que eu só tenho filhos homens, eles é que me ajudavam no trabalho de casa. Aprenderam na igreja o trabalho de casa. Cresceram os amigos sendo da igreja. E quando eles já estavam no período de faculdade, quando o pai ia levá-los para fazer vestibular, e depois que passaram no vestibular, aonde que eles iriam morar? O primeiro lugar que a gente ia era a igreja, porque o pai queria que eles convivessem com os filhos, com os meninos da igreja, jamais com as pessoas do mundo. Porque naquela época a gente já sabia como que era o mundo lá fora. E meus filhos cresceram assim. Mesmo o pai não nos acompanhando na igreja, eles cresceram honrando os pais. Porque o tempo todo eu falava com eles que o respeito e a autoridade do pai era uma promessa, era um mandamento para a vida deles, para que eles honrassem os pais. E também a maneira que eu tinha de corrigir os meus filhos naquilo que não estava de acordo era através da palavra. Uma vez meu filho veio com uma coisa um pouco desagradável, porque os colegas estavam fazendo na igreja, no colégio, logo que começaram a usar o computador, né? Aí, um dia eu chamei a atenção dele, que eu não agradei daquela atitude dele, e falei para ele, essa palavra que eu tenho certeza que ele guardou para o resto da vida dele, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, onde o qual resplandeceis como astros do mundo. Então eu falava, vocês são servos do Senhor. Vocês não são do mundo, vocês são servos do Senhor. E na minha oração eu falava que o Senhor me ajude a criar os meus filhos para que sejam ministros na casa de Deus. E uma vez, quando eles eram adolescentes, eu senti aquela responsabilidade de criar os filhos. O Senhor falou comigo em profecia. Seus filhos crescerão homens honrados e honestos. Glória a Deus. E hoje, quando o pai viu os filhos crescerem, o pai fala para todas as pessoas que tem orgulho dos filhos, que os filhos não deram trabalho algum, porque foram criados na igreja. E hoje, meu filho mais velho é pastor, o segundo é diácono, o terceiro obreiro. Eles foram obreiros com 18 anos, sempre dedicados à obra do Senhor. Amém. Mas sempre eles viram a minha dedicação também à obra do Senhor, como professora, como senhora de frente da palavra. A obra, eles sabiam que a obra era tudo para mim. Eu trocava qualquer coisa para ir para a igreja. Uma vez meu marido falou assim, eu não posso viajar, nós não podemos viajar juntos com as crianças. Vai viajar, faz uma viagem com o seu irmão. Eu falei, não. A única coisa que eu quero é que você me deixe ir ao seminário. E aí ele falou, não tem jeito. Então vai para o seminário, que é isso que você quer. Meus filhos foram criados nesse ambiente, de buscar a palavra, de ter experiências, como são homens, eles tiveram na adolescência as experiências deles com o Senhor, de consultar o curso que ia fazer. Mas importante que eu acho também é conhecer o teor profético na vida dos nossos filhos. Né? Desde novo, o mais velho teve uma experiência com o Senhor, que ele queria a medicina. Demorou um pouco para passar, porque naquela época o Senhor deu uma visão. Que primeiro ele queria formar o servo, para depois formar o profissional. Então toda honra e toda glória ao nome do Senhor. Amém. Que hoje eu vejo meu lar. Meu marido ainda não foi alcançado, mas tem a promessa. Amém. Mas a minha família, os meus filhos criados na presença do Senhor e os meus netos sendo criados na presença do Senhor. Amém. E eu queria deixar essa palavra de encorajamento para todas as mães que os maridos não servem e não estão acompanhando na igreja.
nada nos impede de servir o Senhor. Glória a Deus. Que possamos ser fiéis, porque a recompensa é certa. E eu vejo essa recompensa na minha família hoje. Ver os meus netos criados na presença do Senhor e a minha família na presença do Senhor. Amém. É o nosso bem mais precioso, né? Ela é 100 vezes mais nessa vida e a vida eterna no por vir. Então não tem como não ser muito feliz com essa escolha que mudou a nossa vida e também das nossas gerações, não é isso, Carminha? Carminha também tem uma experiência para contar, compartilhar aqui conosco. Seria muitas experiências, né? Mas o nosso tempo é limitado. Isso. Eu estou naquela categoria das irmãs que não tem muito tempo em casa para ensinar, mas porque eu trabalhava fora. Mas o tempo que eu tinha com elas, levando para a escola, buscando, indo para a igreja, indo de férias, o tempo inteiro, era falando do Senhor, contando experiências. E elas foram assim, elas são muito usadas no louvor, né? E dentro do carro elas louvavam sempre música, hinos, sempre no carro ouvindo louvores. E elas cantavam também, faziam as 3 juntas, porque são 3 mulheres, 3 filhas, né? E aí a gente tinha até uma brincadeira, quando elas começavam a falar, você faz contralto, você faz o soprano, e falava a voz de cada uma. E eu brincava, e eu faço o quê? Mamãe, você ora. Porque eu já não era muito ligada, né, de cantar e tudo, né? Mas porque elas puxaram mais o lado do pai, essa parte de louvor, instrumento e tudo. Então, foi sempre assim, né? Ela consultava para tudo, até hoje, o tempo todo. Elas 2 estão fora daqui, em outro país, mas elas ligam. O tempo todo. Mamãe, olha, eu vou precisar decidir algo aqui, eu consultei, o senhor falou isso. Mamãe, papai, ora pela gente. É sempre assim, é o tempo inteiro. E quando elas eram pequenas também, elas, antes de dormir, o pai ia lá, impunha as mãos e orava por elas. Não dormiam sem antes receberem imposição de mão, né? Eu tive esse privilégio, né? Meu marido é pastor, então ele fazia isso sempre, nunca deixou de fazer. E até hoje, qualquer situação, elas ligam para ele orar por elas, né? Então, o que eu deixo assim para aquelas que estão nos ouvindo é que não desistam, né? No caminho tem erros, mas tem acertos e tem vitórias do Senhor. Muita Amém. Batalha, mas muitas vitórias, né? Glória a Deus. Eu sempre ouvi um ditado dizendo assim, que filhos criados, trabalho dobrado. Eu não experimentei isso. Graças a Deus, não experimentei, né? Filhos criados e... Bênção do Senhor. É bênção de Deus mesmo. É a experiência que eu tive. E eu aconselho, né, as irmãs que estão em casa, que passam por dificuldades, sempre leva aos pés do Senhor, ensina os seus filhos, porque eles vão crescer não dando trabalho. Vai ser uma bênção na vida da casa de todos, né? E vão passar também essa herança para os netos, que é o que eu estou vendo hoje. Eu estou vendo o fruto daquilo que foi plantado. E que o Senhor deu força, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. É isso que eu tenho para dizer. Irmã Carminha, muito preciosa essas experiências que você relata. E para nós dizermos para as irmãs, os irmãos, os pais que nos acompanham, nós não estamos trazendo aqui experiências, a gente sempre fala, eu e Kézia, nós não estamos trazendo relatos de luxo, mas nós estamos trazendo experiências vividas pelas irmãs para nos fortalecer como pais, para educarmos os nossos filhos nesse caminho tão precioso. A irmã Laí fala de uma experiência em que o esposo não a acompanhava, mas ela fez esse ensino com os filhos e como que eles cresceram. A irmã Carminha fala de uma experiência de que trabalhava fora, mas que a todo tempo é tempo de nós ensinarmos os nossos filhos, é no caminho. Irmã Laí disse, o culto no lar não era no horário da sexta-feira à noite, o culto no lar era antes deles irem para a escola. Então, a todo tempo nós devemos ensinar os nossos filhos. É isso mesmo, irmã Roseni? É exatamente isso aí. Eu quero deixar aqui para vocês, né, nesse finalzinho de programa,
uma experiência maravilhosa que eu tive e repassei para os meus filhos e serviu de ensinamento. Logo que eu casei, um ano depois eu tive meu primeiro filho. E ele, quando tinha a idade de 1 ano e 9 meses, ele foi acometido de uma enfermidade chamada encefalite. E devido a essa enfermidade, ele passou mal, eu corri com ele para o hospital. Como a nossa irmã Linda falou, a gente corre do jeito que está, né? Quando seus filhos estão em perigo, você corre do jeito que estava, eu fui. Não peguei Bíblia, não peguei nada, aquele desespero. Quando eu cheguei no hospital e dei o meu filho na mão do médico, ele teve a primeira parada cardíaca. Depois ele teve mais uma e mais uma. A maior delas, 5 minutos. O que acontece? 5 minutos falta oxigênio no seu cérebro. Então ele teve uma anóxia cerebral muito forte e já não saiu daquilo dali. E enquanto ele estava passando por esse período, o que eu fiz? Eu, desesperada, eles me mandaram sair dali, eu corri lá, fui procurar um canto para me agarrar com o Senhor para orar, para usar os meios de graça. E eu orava e pedia, Senhor, não deixa o meu filho morrer, Senhor, não deixa. E aí eu lembrei de uma palavra que a minha avó dava pra gente, para todos os netos, quando eu era adolescente, falava assim, minha avó passou por uma situação muito parecida. Ela fala, nunca peçam para o Senhor salvar a vida do seu filho, mas peçam que o Senhor faça cumprir a vontade dele. Qual o propósito dele na vida dessa criança, né? Porque nunca peça mas naquele desespero, né? E nessa parada de 5 minutos, o médico falou que ele faleceu. Então, depois ele virou para mim e falou, eu não entendi, porque ele voltou. Depois de 5 minutos ele voltou. E ele não entendeu, mas eu dentro do meu coração falava, eu entendi, né? Porque eu sabia a operação que o Senhor fez ali naquele momento. E ele saiu, mas não ficou bem, não. Ele ficou num estado vivo, mas num estado assim, perdeu os movimentos da perna, dos braços, não enxergava, não falava, não ouvia. Ele ficou numa situação bem complicada de saúde. O que eu fiz? Meios de graça. Eu madrugava, eu orava, eu jejuava, eu suplicava ao Senhor. Senhor, como é que vai ser a vida do meu filho daqui para frente? Como é que vai acontecer isso? E sempre insistindo. Eu falo comigo mesmo que eu incomodava o Senhor. Eu era aquela mulher chata, que todo dia eu estava aos pés do Senhor pedindo, Senhor, cura o meu filho. E o Senhor, teve uma hora que acho que ele... que eu vou ouvir essa mulher, que ela não vai parar, não, ela vai morrer falando disso. Então, recebemos a primeira operação de maravilha. Ele não escutava. De repente, a gente estava num determinado lugar e eu percebi que ele ficou sensível a um som que teve no local. E eu corri para casa para glorificar o Senhor, porque eu já estava numa alegria de ver aquele menino, perceber que ele teve uma reação. E continuei aos pés do Senhor. Pensam que eu parei? Não parei não, gente. Não parei. Continuei pedindo, continuei incomodando. Pedindo, orando, jejuando, madrugando. Senhor, me atende, Senhor. Senhor, opera na vida do meu filho. E ele, quando estava mais ou menos com seus 4 anos, o Senhor deu a ele o movimento. Ele voltou a andar, voltou a falar. E teve também uma coisa muito interessante. Ele passava as férias aqui com os meus pais, né? Eles traziam para dar uma aliviada também, que nessa época eu já tinha 3 filhos, então era uma carga muito pesada. E trabalhava também. Aí ele veio e numa escola dominical, que eu não estava presente, mas Linda estava presente, vai testemunhar o que aconteceu nessa escola dominical que eu não estava presente. O que aconteceu, Linda? Foi uma escola dominical que era de 8 da manhã ao meio-dia. Era um período só de busca. E pastor Jonas, sempre no final, ele convidava os enfermos. Aí nesse dia, ele falou bem assim, eu só quero aqui, vou fazer uma oração, porque há uma operação de maravilha que o Senhor quer fazer. Aí o pai dela, seu João Lobo, levou o menino ceguinho lá para frente. Aí na hora que ele orou, a igreja toda assustada, porque todo mundo sabia que ele era cego, né? E todo mundo aí orou e ele foi embora. Quando ele chegou em casa, ele olhou para vovó, ó seu óculos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ela estava em São Paulo, Aí, quando chegou gente, a notícia.
Eu vim buscar os meninos, me contaram e eu fui aos pés do Senhor para agradecer, porque a gente não é só para pedir, a gente tem que agradecer as bênçãos alcançadas pelo Senhor. Eu vivi com esse menino atípico 7 anos da minha vida. Ele foi curado da visão com 7 anos. Ele adoeceu com 1 ano e 9 meses, bebezinho ainda. Então, o recado que eu quero deixar para as mães, que hoje em dia nós temos muitas mães de crianças atípicas, né? E quem tem sabe, é uma carga pesada, é um sofrimento muito grande. Então, eu quero deixar para vocês, usem esse recurso que o Senhor nos dá, os meios de graça. Quando eu estava lá no hospital, eu cheguei em casa desesperada para ler a palavra, falei, o que o Senhor tem para falar comigo, né? Que eu abri a Bíblia, o Senhor me deu o Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. É isso que eu deixo para os pais dessas crianças, né? Eleva os olhos para os montes, socorro vem do Senhor. Amém. É só nós nos entregarmos a Ele que a bênção vem. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós ficaríamos aqui compartilhando muitas outras experiências maravilhosas que nos edificam, que nos enchem de alegria. Quantas vezes fomos visitados aqui pelo Senhor em cada experiência compartilhada, porque as más conversações pervertem os bons costumes, mas as boas conversações chamam o Senhor para vir participar dessa conversa. Amém. Então, nós agradecemos cada uma das irmãs que nos proporcionou essa alegria de ter a fé fortalecida com as experiências vividas. Nós vamos ficando por aqui neste programa, mas agradecemos muitíssimo por esses 3 episódios que nós saímos daqui com mais alegria. Pai Senhor, irmã linda. Pai do Senhor, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Fernanda, muito obrigada pela oportunidade de poder falar desse Deus maravilhoso. Glória a Deus. As nossas irmãs, muito obrigada pelo carinho, pela disposição de estarmos aqui, trazendo esses mistérios revelados para aqueles que não provaram ainda, né, o batismo com o Espírito Santo. Pai Senhor, irmã Laí. Pai Senhor, e eu gostaria de deixar para as irmãs que o que o Senhor requer de nós, mães, é sermos fiéis ao Senhor. Amém. E dos nossos filhos, o Senhor vai cuidar. Glória a O Senhor Deus. cuida do futuro deles, né, através da oração, do jejum, da madrugada, as necessidades deles. Todas o Senhor cuidou. Os estudos, a profissão, né? E hoje nós glorificamos ao Senhor de ver nossos filhos transmitindo essa herança para os seus filhos. A herança que eles receberam, os meus começaram, né, desde pequenos, 9 anos, 6 anos e 4 anos. Né? Hoje são homens feitos, né? Mas todos para a honra e para a glória de Deus, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai Senhor, irmã Carminha. Pai Senhor. Uma bênção recebê-la aqui. Pai Senhor, irmã Rosani. Paz do Senhor, Kézia, paz do Senhor, Fernanda, paz do Senhor, irmãs. Gente, foi uma alegria muito grande ouvir a experiência das irmãs, muitas das quais a gente não conhecia, né? E poder compartilhar. E para os nossos ouvintes, eu também falo para vocês se reunirem também para partilhar bênçãos, né? Que é uma coisa gloriosa a gente partilhar bênçãos. Tem gente que se reúne para partilhar tanta coisa que não é interessante. Vamos partilhar as bênçãos que o Senhor nos dá. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos encerrando esse episódio com um convite maravilhoso da irmã Rosani, né, Kézia, que é compartilharmos as bênçãos do Senhor na nossa casa. Assente com seus filhos à mesa ou vá pelo caminho, por onde for. Vamos compartilhar as experiências que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos confiado como herança. E como a irmã Laí disse, do futuro dos nossos filhos, o Senhor cuidará. E nós vamos cuidando daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Com alegria, amando mais ao Senhor, né, Kézia? Assim nós nos despedimos de todos que nos assistem e teremos outras bênçãos nos próximos episódios. Que o Senhor possa abençoar grandemente as nossas famílias, as nossas vidas na educação dos nossos filhos, que nós possamos usar os meios de graça, como as irmãs usaram e tiveram tantas vitórias, nós também seremos vitoriosos nos nossos lares a cada dia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor.